Dando continuidade ao nosso estudo da radioatividade, no vídeo anterior nós vimos a primeira lei da radioatividade, primeira lei de Soddy, que quando um átomo emite uma partícula alfa, o seu número de massa diminui 4 unidades e o seu número atômico diminui 2 unidades. A segunda lei de Soddy, quando um átomo emite uma partícula beta, o seu número de massa não se altera e o seu número atômico aumenta 1 unidade. E o que é que acontece e como ocorre a liberação da radiação gama, que não é uma partícula, que o seu número de massa é zero, que a sua carga é zero? É o que eu vou mostrar agora, ó, emissão gama. A emissão gama, ela sempre acompanha a emissão alfa ou beta. Então, sempre que um radioisótopo emite uma partícula alfa, logo em seguida ele emite a radiação gama. Um radioisótopo emitir uma partícula beta, ele emite junto uma radiação gama. Então, a radiação gama, ela sempre acompanha as emissões alfa ou beta, sempre vem acompanhadas de uma emissão alfa ou beta. Aqui eu vou dar um exemplo da liberação da radiação gama depois da liberação de uma partícula alfa, ok? Então é como se fossem duas etapas. Na primeira etapa, eu tenho aqui ó, o urânio de número atômico 92 e número de massa 238. Ele emite uma partícula alfa, se transforma no tório. O número de massa diminui 4 unidades, 234. O número atômico diminui 2 unidades, 90. Só que esse tório é um tório excitado. Assim que emite a partícula alfa e o urânio se transformou em tório, de número atômico 90 e número de massa 234, ele é um tório excitado, cheio de energia. Aí na segunda etapa, ó, esse tório de número de massa 234 e número atômico 90, ele libera radiação gama e continua com o mesmo número de massa, com o mesmo número atômico, só que esse tório excitado agora se transforma num tório de estado o quê? Fundamental. Então sempre é assim. Se fosse uma emissão de uma partícula beta, o número de massa teria continuado o mesmo, o número atômico teria aumentado 1 unidade, teria se transformado num radioisótopo excitado. A esse radioisótopo excitado iria se transformar num isótopo no estado fundamental, liberando radiação gama. Então, a radiação gama é sempre liberada juntamente com a partícula alfa ou com a partícula beta. Então, se eu detecto partículas alfa ou beta ali no ambiente, eu já sei que a radiação gama também está sendo liberada e você sabe que ela é que tem o maior poder de penetração e, portanto, atravessa órgãos, tecidos, paredes e causa muitos danos, por exemplo, aos seres vivos. Então, tá aí como é que a radiação gama é liberada, sempre acompanhando as emissões alfa ou beta. Nós vamos estudar agora o que a gente chama de séries radioativas ou famílias radioativas. Existem 3 séries radioativas naturais e uma série radioativa artificial. Essas séries radioativas ou famílias radioativas, o nome já está dizendo, parte de um núcleo pai, de um isótopo pai, que é instável, e após sucessivas emissões alfa ou beta, ele vai se transformando em isótopos ainda radioativos que continuam emitindo partículas alfa ou beta, até se transformar num núcleo estável. Então, a primeira série é chamada série ou família do tório. Por quê? Porque o radioisótopo pai é o tório, de número atômico 90 e número de massa 232. Então, depois de sucessivas emissões alfa e beta, lembre-se que é uma família, ele vai se transformando em vários isótopos de acordo com ele ter emitido uma partícula alfa
ou beta. E aí depois dele ter emitido várias partículas alfa e beta, ter se convertido em vários isótopos ou radioisótopos diferentes, a série termina quando é produzido chumbo de número atômico 82 e número de massa 208, que é um elemento químico ou é um isótopo estável. Essa é a família ou série do tório. Se você pegar alguns livros de química, você vai ver quais são todos os radioisótopos que fazem parte dessa família, porque após cada emissão, alfa ou beta, o elemento químico muda. E você já sabe disso. Se ele emitir uma partícula alfa, o número de massa diminui 4 unidades, o número atômico diminui 2 unidades. Se ele emitir uma partícula beta, o número de massa não se altera, o número atômico aumenta 1 unidade, e assim vai. Então você já sabe o que é uma série ou uma família radioativa. Tem o isótopo pai, que na série do tório é o tório de número de massa 232, e após cada emissão alfa ou beta, ele vai se convertendo em um isótopo diferente, que vai continuar emitindo partículas alfa ou beta e se transformando nele em isótopos diferentes, até parar no isótopo filho estável, que na série do tório é o chumbo de número de massa 208. A segunda série radioativa, ou família radioativa natural, é a série do urânio, ou do urânio 238. Ela parte do urânio de número atômico 92 e número de massa 238. Aí você já sabe, após sucessivas emissões de partículas alfa ou beta e se convertendo em vários radioisótopos diferentes, finaliza no isótopo do chumbo, de número atômico 82 e número de massa 206, que é estável. Essa é a série do urânio. Não acha estranho, né, Alexandre, por que aqui o chumbo tem número de massa 206 e ali número de massa 208? Isso a gente chama de isótopos, né? Que são isótopos? São elementos que têm o mesmo número atômico e diferentes números de massa. O que é que identifica um elemento químico? É o seu número de massa, 208, 206? Não. O que identifica um elemento químico é o seu número atômico, o número de prótons no núcleo. Se é chumbo, tem que ser 82. O número de massa pode mudar, vai depender do número de nêutrons, porque os prótons mais os nêutrons vão resultar no número de massa. Então, a terceira série radioativa natural, veja que a primeira começou com o tório de número de massa 232, a segunda começou com urânio de número de massa 238, a terceira também começa com urânio, só que é de número de massa 235. E aí, após emissões de partículas alfa ou beta e conversão de vários radioisótopos um no outro, que continuam instáveis e por isso continuam emitindo partículas alfa ou beta, até se converter no isótopo chumbo, de número atômico 82 e número de massa 207. Essa série é chamada de série do urânio 235, porque é a primeira série do urânio 238. Mas alguns livros chamam essa série de série do actínio, ok? Série do actínio ou série do urânio 235. Veja que as três séries radioativas naturais, elas finalizam no chumbo. No chumbo de número atômico 82. Só muda o número de massa. A série do tório termina no chumbo de número de massa 208. A série do urânio 238 termina no chumbo de número de massa 206. E a série do actínio, ou série do urânio 235, termina no chumbo de número de massa 207. Essas três séries, ou essas três famílias radioativas, são naturais. Existe uma quarta série, uma quarta família radioativa, que é uma série artificial. É a série do netúnio, elemento químico netúnio, que tem número atômico 93 e número de massa 237. Mesma coisa, só que essa série ela é artificial, é sintetizada pelo homem. A partir do netúnio, ele vai se emitindo partículas alfa ou beta, se convertendo em outros radioisótopos, que continuam liberando partículas alfa ou beta, até finalizar
num elemento químico estável, que no caso da série do netúnio é o bismuto, de número atômico 83 e número de massa 209. Observe a diferença fundamental dessa série do netúnio, além dela ser artificial, para as demais, que são naturais, é que as 3 séries naturais, elas terminam no chumbo, de número atômico 82. Já essa série artificial, ela não termina no chumbo, ela termina no bismuto, de número atômico 83 e número de massa 209. E essas séries ou famílias terminam em isótopos estáveis, ok? Então tá aí o que é uma série ou família radioativa. Então nesse vídeo você viu aí como é que é liberada a radiação gama sempre após a emissão de uma partícula alfa ou beta, a emissão da radiação gama, e estudamos aí também as 4 famílias radioativas, as 3 famílias radioativas naturais e uma família radioativa artificial. A gente volta já, continuando esse modo de radioatividade.